Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos ao canal Espiritualizando. Estamos começando mais um estudo sobre o suicídio, especificamente o livro de Richard Simonetti, que fala tudo sobre o suicídio, né? O nome do livro é Suicídio, o que você precisa saber. Vou mostrar para vocês aqui. Vocês puderem adquirir esse livro, muito interessante. A gente está fazendo estudo dele, que é muito importante nessa era tão obscura que nós estamos vivendo, em que muitas pessoas estão usando esse meio para fugir das obrigações, das responsabilidades, ou tentar encontrar um alívio que é falso, né? Então estamos aqui agora para poder trazer para vocês toda essa falsidade que tem por trás de um suicídio, todas as falsas esperanças que a pessoa busca no suicídio. Mas antes de continuar, eu peço para você que entre aí no nosso canal e se inscreva, toque o sininho para receber sempre as nossas publicações e também curta esse vídeo, também compartilhe e peço para que você comente para que possa engajar mais ainda o nosso canal e buscar as pessoas que estão necessitadas da palavra amiga do Espiritismo. Beleza? Você que está aí agora no YouTube, aguarda um pouquinho que a gente vai dar início agora na nossa live no Instagram, que vai ser em concomitância com essa gravação que eu estou fazendo para vocês. Então, vamos lá, juntos! Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos ao canal Espiritualizando. Estamos voltando agora com os estudos sobre o suicídio, o livro do Richard Simonetti, que a gente vinha já comentando, que é o livro Suicídio, tudo o que você precisa saber. Das últimas vezes vínhamos falando sobre boa parte dos efeitos imediatos pós-suicídio, as impressões que o suicídio causa àquele que se suicida, o sofrimento, os reflexos pós o próprio suicídio, os reflexos com um pouco de prazo, né, sobre aquele que se suicida, um pouco mais da ação e reação. E nós vamos dar continuidade no tema Tentativa Frustrada, que está na página 39 desse livro aqui, pessoal. Olha só. Esse livro de Richard Simonetti, para vocês deve aparecer aí ao contrário, mas vocês vão ter um pouco da noção de como que é a capa. E o capítulo é esse daqui, ó, né? Em concomitância com vocês aí no Instagram, estou fazendo a gravação para o YouTube. E aqueles que estão já nos vendo, né, pessoal do YouTube, estou baixando a minha imagem na tela para que eles possam ver o livro, porque o livro já está fixado para eles na tela. Se você não tiver paciência, não tiver tempo agora para assistir essa live, fique tranquilo, porque essa gravação vai subir para o YouTube e você vai poder assistir lá. Beleza? Então, espero que todos gostem desse estudo, que seja muito útil para aquele que esteja precisando e vamos ao máximo tentar explicar um pouquinho daquilo que o Richard Simonetti trouxe para nós e a gente vai aos poucos trazendo um pouquinho da experiência que a gente tem também sobre o tema. Beleza? Então sejam todos bem-vindos e vamos começar. Aqui a gente tem um livro, né, na verdade, sobre o suicídio, que apresenta uma série de perguntas e respostas. O Richard Simonetti, ele teve a brilhante ideia de fazer seguindo mais ou menos o livro dos Espíritos, né? Aquela sistemática, né? O layout do livro dos Espíritos. E isso daí traz uma didática interessante e que facilita para nós também o entendimento. Mas antes de começar, você que está aí chegando agora, dá um likezinho aí pra gente no nosso canal, comente, compartilhe ao máximo que puder, porque o tema suicídio, ele é muito importante e o que a gente fala aqui pode salvar vidas, né?
E vocês comentando também, elucidando um pouco mais, trazendo um pouco do conhecimento de vocês, também pode ajudar a salvar vidas. Então, é um tema que a gente usa muito como um verdadeiro alerta. E nós estamos entrando aí no mês, né? Acho que é Setembro Amarelo, né? Que é sobre o alerta ao suicídio, a prevenção. Então, vamos aproveitar para que a gente espalhe bastante a palavra sobre o suicídio e as impressões do espiritismo, ok? Você que está chegando agora, entra aí no Instagram, veja nossos reels, né? Que você vai poder ver os vídeos anteriores sobre o tema. No YouTube tá mais fácil ainda de achar. Tá lá no RS-espiritualizando, tudo minúsculo. E aí você lá vai ter a playlist desses vídeos, muito fácil de assistir. Tem ordem cronológica, inclusive. E não só esse tema, mas também falamos sobre o Livro dos Espíritos. Temos lá mais de 100 vídeos sobre o Livro dos Espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo, que ainda está no comecinho, precisamos dar continuidade. E também a Revista Espírita de 1858, que tem bastante coisa lá, muito interessante, que a gente também vai dar continuidade nesse estudo. Mas agora estamos focados no suicídio, no tema suicídio. Vamos lá então, pessoal? Tentativa frustrada, né? A pergunta que a gente tem aqui é a seguinte. Deixa eu abrir aqui o livro. Isso, fácil. É grande o número de pessoas que tentam o suicídio sem consumá-lo? Desculpa, ele não fez uma pergunta, ele fez uma afirmação aqui. É grande o número de pessoas que tentam suicídio sem consumá-lo. Haverá consequências? Então, assim, se você não consegue o suicídio e de repente tem alguma... É uma tentativa frustrada, sobrevive a isso? Será que existe alguma consequência espiritual? Fica marcado o seu perispírito? Vai ter alguma resposta do universo para você após essa tentativa? Vamos dar uma olhada? A opinião do Richard Simonetti é o seguinte, ó. Todo ato de violência contra o próximo ou contra nós mesmos sempre repercute em nosso perispírito, ok? Gerando problemas que mais cedo ou mais tarde se manifestarão na forma de males físicos ou psíquicos. Então é muito importante a gente saber, né? Toda ação tem uma reação. Mesmo que o seu objetivo tenha sido a morte e não tenha sido alcançado, é muito importante saber que uma vez que você trabalhou isso, você tem uma série de reflexos perispirituais, físicos e também o espiritual, a energia, o magnetismo que você formou à sua volta. Então, a partir do momento que você começa a pensar sobre o suicídio, você já começa a atrair uma turba de espíritos suicidas que vão contribuir para que você continue pensando nisso e te influenciando na continuidade dessa ideia que é macabra, que é uma ideia que vai com o tempo se concretizar se você não se evangelizar ou buscar algum tema edificador para tirar isso da cabeça. E na medida que você pensa, você está co-criando. Nós sabemos que nós co-criamos. Assim como Jesus co-criou em plano maior, nós co-criamos em plano menor. Ou seja, nosso pensamento tem o poder de cristalizar no ambiente. Já ouviram falar dos miasmas, né? Que são que são os pensamentos negativos que nós temos que vão cristalizando no ambiente, no mundo espiritual. Ele vai formando o nosso ambiente e aquilo ganha vida, que começa a nos sugar a energia. Então, assim, se a gente não cuidar dos nossos pensamentos, o nosso ambiente espiritual fica bem cavernoso, fica bem horroroso, e isso daí vai tirando a nossa saúde aos poucos, né? Então, se você começa a pensar suicídio, você começa a emanar essa energia e criar um ambiente propício para isso.
Então às vezes você tá dentro da sua casa pensando isso, deixa eu dar uma ajeitada aqui no turbante. Se você começa a emanar esse tipo de energia, você sai de casa, você sente até alívio. Mas se você volta para casa, no mesmo lugar onde você vem pensando dessa maneira, o pensamento volta automaticamente. Isso não é só para suicídio, isso é para uso de drogas, é para pensamento sobre vingança, é para excessos no cotidiano. Então tem que tomar muito cuidado com relação ao que se pensa. Começou a pensar coisa errada, abre o Evangelho, abre o Livro dos Espíritos, pega um livro do Chico Xavier, do Divaldo, ou algum outro livro que te edifique e que te faça pensar coisas boas, né? Então a gente, por conta desses pensamentos, dessa tentativa, você já criou um baita ambiente. Essa é a primeira situação, você criou um ambiente propício para atrair mais espíritos e também forma um ambiente que é nocivo para a sua saúde espiritual e física. Aí também tem um reflexo corporal, porque se você atacou o seu corpo, você está atacando o templo que Deus te deu para você viver. Né? Então, isso vai ter algum reflexo perispiritual, tá? Pode ser para essa vida, pode ser para outra vida e, naturalmente, de maneira também rápida, pode também trazer reflexos no próprio corpo. Então, se você se esfaqueia no estômago e de repente sobrevive, você pode ter um problema estomacal por bastante tempo. Mesma coisa fígado, rim, para qualquer outro órgão, um pulso. Você pode perder os movimentos das mãos, dos dedos, né? O movimento das mãos, pé, tudo. Aonde você atingir, você pode ter reflexo. Cabeça, de repente dá um tiro na cabeça, mas não morre e fica demente, né? Um problema cerebral grave, né? Um tiro no ouvido, fica surdo, já pode ser um reflexo imediato, mas vai pagar isso daí também na outra vida. Com certeza vai continuar surdo. Não vai ser assim tão rápido para se recuperar, porque o trauma é grande e às vezes você não vai ter tempo de curar isso nessa vida, né? A tentativa frustrada, ela deve ser tão ruim, né, quanto a consumada, né? A consequência será idêntica à do suicídio consumado? Aí olha só que interessante, a resposta é a seguinte, ó: algo semelhante, mas longe da situação dramática do suicida, que, como temos comentado, destrambelha o perispírito. Olha o que eu falei agora, né? Destrambelha o perispírito e é projetado em regiões de grande sofrimento, onde há choro e ranger de dentes, segundo a sábia observação de Jesus. Mateus capítulo 13, versículo 42, olha só. Então, vai existir uma consequência também, porque reverbera, né, pessoal? A energia que nós estamos emitindo neste momento, ela reverbera. Ela tem um efeito borboleta, né, que a gente pode dizer. Ela vai atingir, nesse momento, outros seres que estão na mesma vibração. Então, se você tem o poder, né, o dom de vibrar de maneira positiva, muito bem, você vai atingir seres maiores da criação e vai poder ajudar aqueles que necessitam. Mas se você vibra de maneira negativa, você está igualando aos seres da mesma vibração negativa. Então, quanto mais negativo, mais você desce, né, essa rampa, né? Então a rampa pode ser para cima, a rampa pode ser para baixo. Você começa a vibrar negativo, a rampa vai descendo. Quanto mais você rompe a vibração negativa, quanto mais você aumenta ela, mais longe você vai para baixo. E quem é que você invoca com essas energias negativas? Seres muito ruins, seres infelizes, sofredores ou que querem te fazer sofrer. São sofredores que querem também te fazer sofrer, né? Então tem que tomar muito cuidado com a vibração, porque a vibração que você está emanando está construindo o seu ambiente, ok? E vamos continuando aqui. O suicídio não consumado gera um karma, uma penalidade a ser cumprida?
foi aquilo que a gente acabou de dizer, né? Aquilo que a gente acabou de dizer. Então, tudo que nós fazemos tem algum tipo de consequência. Mesmo que o suicídio não consumado aparentemente não vá gerar nenhum reflexo, sim, ele gerou um reflexo. Se você jogar uma pedra num lago, uma pedrinha pequenininha, aparentemente não vai causar mal nenhum, mas ela já vai, né, de alguma forma, se você vê o lago, ela vai reverberar, ela vai radiar aonde ela foi atingida, e aí vai atingindo as beiras, né? Então tem reflexo para tudo, ação e reação é lei, não tem como escapar disso, mesmo que o suicídio não tenha sido consumado. Então o Richard Simonetti fala o seguinte, ó: um assaltante frustrado que não consuma sua intenção, porque a vítima conseguiu furtar-se à ação, nem por isso será menos culpado, sujeitando-se às sanções da lei. Obviamente, né, que a lei nesse caso é pro roubo ali, ou não consumado, né? Mas tentou roubar? Vai responder pela tentativa. A linha de raciocínio é perfeita. O mesmo acontece com a intenção de suicídio. O suicida frustrado responderá por sua iniciativa infeliz. Então, esse reflexo, como eu disse, pode ser no ambiente que você criou propício para o suicídio por meio do pensamento negativo que cristaliza do ambiente por meio de miasmas. Esse é o primeiro reflexo, porque toda vez que você voltar para esse ambiente, você vai ter o pensamento imediato do suicídio. Pronto, você criou um ambiente. Esse é o primeiro reflexo. Aí o que acontece? Com a tentativa do suicídio, você atrai espíritos suicidas. Mais um reflexo. Então você já tem um ambiente propício com os seus miasmas que você mesmo criou, né? Criação, como eu disse, criação em plano menor de coisa negativa. E também você atraiu outros espíritos que vão ficar muito à vontade nesse ambiente fétido, horroroso, vil que você criou. Beleza? Então, 2 reflexos. E o terceiro reflexo é justamente esse que você causa no seu próprio corpo e, consequentemente, no perispírito. Vai responder por isso também, de alguma forma ou de outra, nesta ou na próxima vida, dependendo da gravidade. E vamos lá, continuando a pergunta que ele faz aqui é a seguinte: às vezes a tentativa de suicídio é apenas uma reação impulsiva a partir de uma situação inesperada, como uma relação afetiva desfeita, a perda de um ente querido, o desastre financeiro, a constatação de uma doença grave. Ainda assim haverá consequências. Então o próprio Richard Simonetti tinha falado no começo desse livro que a gente tem o Código Penal da Vida Futura, no livro Céu e Inferno, que lá ele traz as agravantes e as atenuantes dos atos terríveis que a gente comete. E tudo é levado em consideração na hora de abreviar o sofrimento ou não do suicida. Então o ambiente que ele criou foi criado por sua própria vontade ou teve um terceiro que ajudou a criar. Isso vira uma atenuante. Dependendo do grau psíquico da pessoa, intelectual e moral, ela pode ser facilmente manipulada. A manipulação, ela pode ser levada em consideração como uma atenuante também. Então, uma pessoa de fácil manipulação, vamos dar um exemplo, uma pessoa que tem problema mental. Se você a induz ao suicídio, quem é que está mais errado? Aquele que induziu ou aquele que se suicidou? Levando em consideração que aquela pessoa que se suicidou, ela tinha problema mental. Obviamente que vai ser aquele cara que se suicidou. A pessoa que tem problema mental vai ter que responder, vai também, mas ela não tinha entendimento das suas consequências. A resposta sobre isso daí vai ser bem menor, mas vai ter uma resposta. Por quê? Porque ela atentou contra a própria vida. Né? Aquelas pessoas que tinham o dever de cuidar dessa pessoa também vão responder, né? E aquela que a induziu à morte também vai ter que responder, talvez aí com a pena mais grave, né? Então a situação, por exemplo, de ter perdido, decaído financeiramente, vai ter uma atenuante que eu acredito que
não é uma atenuante muito grande. Não vai ser uma coisa, né, a ser levada em consideração. Por quê? Porque as pessoas, né, elas deixam de buscar soluções espirituais ante problemas materiais. E aí o que acontece? Nesse momento, a gente não tem como falar que vai responder inteiramente, de maneira 100%, de maneira muito grave, sobre uma situação dessa, mas perceba, qual é uma das premissas que Jesus nos trouxe? A questão do desprendimento material. E aí a pessoa que se suicida nesse sentido, ela vem com uma baita ilusão de que o mundo é plenamente material. Então, não que ela vai ter ali um agravante para o suicídio, mas a sua pena, porque ela não acreditava no mundo espiritual, na vida após a morte, vai ser uma pena muito maior. Mas por conta da lei, não, por conta dela mesma, que criou aquele ambiente e que para ela sair daquela ilusão pode demorar. Então isso daí pode ser um reflexo bem maior para aquele que não acredita nas coisas espirituais e não tenha buscado qualquer tipo de espiritualização, né? E outras coisas mais, outros reflexos mais de casos que podem ser atenuantes. Mas vamos ver aqui que o Richard Simonetti fala aqui, ó. Como define o Código Penal o grau de culpabilidade de alguém que comete um crime por impulso no momento de desatino é sempre inferior àquele que friamente planeja e executa um assassinato. Então ele está falando do Código Penal, o nosso, tá? O material. Realmente tem causas de diminuição de pena, tem atenuantes, tem causas de aumento de pena e agravantes, tá? Então são coisas que são subjetivas, são muito subjetivas, precisa analisar caso a caso para saber o que causa aí o aumento de pena. O aumento de pena ele está escrito. O agravante ele é a análise subjetiva. A mesma coisa o atenuante, a análise subjetiva, e o causa de diminuição de pena é a análise objetiva. Então é difícil falar, né, sobre casos assim e aplicar. Muitas vezes um tem entendimento diversificado do outro. Tem juiz que aplica a pena no máximo, tem juiz que aplica a pena lá embaixo, mas tudo vai de acordo com as circunstâncias. Mas assim como na situação anterior, estará sujeito às sanções da lei. O mesmo acontece com alguém que tenta suicídio no momento de desatino. Então vai ser levado em consideração todo o ambiente que ele tinha, tudo que levou ele a cometer o suicídio. Então nada escapa à lei, também nada escapa da misericórdia divina. Não podemos esquecer disso também. A misericórdia divina, ela é infinita. E Deus, se entender que você não merece sofrer toda a pena ao máximo em relação a, por exemplo, aquele que teve uma situação mais grave, você não vai sofrer essa pena de maneira tão grave assim. Mas vai sofrer. Pergunta 5 aqui desse tema. Há pessoas que tomam doses exageradas de medicamentos ou cortam os pulsos, mas sem a intenção de se matar. A gente vê alguns casos de pessoas que têm, por exemplo, borderline, né? Acho que é borderline que fala, aquela doença psicológica que tem, que a pessoa se corta, ela se... eu acho que é assim que fala o nome, eu posso estar errado, mas eu já ouvi falar já, ela é bem complexa, né? Mas tem aquelas que, ou talvez seja essa a definição, pode ser que tenha outras doenças psíquicas, neurológicas, sei lá, que faz com que a pessoa faça esses cortes. Não necessariamente pode ser só a borderline. Mas e aí? Querem apenas chamar a atenção. Uns sim, né? Outros é impulso mesmo. Estão isentas de responsabilidade? Vamos focar então aqui nessas que apenas querem chamar a atenção, que não tem nada a ver com borderline, tá? Vamos tentar esquecer do borderline que eu falei, para a gente entender só aquela pessoa que quer chamar a atenção. A birrenta, né? A birrenta.
Considere-se em princípio que muitas vezes essa intenção é mal calculada e o indivíduo acaba morrendo. Então corta o pulso para chamar atenção, vou me matar, não sei o que, corta o pulso. Às vezes a pessoa quer cortar raso só para sair um pouquinho de sangue para impressionar, mas às vezes ela erra na medida e acaba cortando realmente uma artéria ou qualquer coisa assim. Né? Vamos continuar aqui para ver o que ele fala. Ainda que isso não aconteça, ou seja, morrer, estará enquadrado na violência contra si mesmo, com o agravante da simulação, que leva a constrangimento e dor às pessoas do seu relacionamento. Percebe o efeito que causa? Então não vai causar um efeito só sobre a pessoa que cometeu aquele ato. As pessoas à volta que se surpreenderam, que tiveram transtornos, que ficaram nervosas, né, que sofreram um baita de um constrangimento, isso daí também causa um reflexo. Isso vai direto pro perispírito da pessoa. Então é aquele negócio, a gente planta coisa boa, a gente colhe coisa boa. Esse tipo de plantação vai ter uma colheita boa? Vai ter frutos bons? Não, então tá errado. Ninguém planta, né? No caso aí, limão querendo colher banana. Então, nesse caso, plantou, vai ter que colher. Talvez na mesma medida ou medida menor, ou às vezes até uma medida maior, não acredito, porque nada, a gente não paga nada além do que a gente deve. Mas igual ou menor com certeza. Ok? Vamos lá para 6 então? Vamos para 6. Pergunta 6. Me acompanhe. O YouTube vai me acompanhando. Digamos que alguém tenha tentado suicídio várias vezes, sem conseguir seu intento, sem sucesso. Depois, conhecendo a doutrina espírita, reconhece que cometeu um desatino. Haverá condições para que se furte às consequências daqueles atos? Eu já vou falando uma coisa para você. Uma coisa que eu aprendi durante o espiritismo, todos os estudos do espiritismo, ao longo desses 30 anos. Todo ato bondoso anula o maldoso. Todo ato de bem anula o ato do mal. Então, a única coisa que a gente não sabe aí é o quanto que a gente tem de maldade no nosso currículo. É a única coisa obscura que a gente ainda não sabe. Então, a gente não sabe se fazendo uma coisa boa hoje, a gente só está esgotando ali 1% daquela maldade que a gente fez. A gente pode passar a vida toda para anular 1% do mal na nossa vida espiritual inteira. Mas, de alguma forma, se você tem a prática de fazer o bem, ser uma pessoa caridosa, com certeza isso vem de alguma forma em reflexo positivo, tá? Isso foi dito por Jesus no Sermão da Montanha, né? No Sermão do Monte. Inclusive bem interpretado naquele filme, na série The Chosen, que achei maravilhosa aquela série lá, né? Uma visão diferente do Mestre Jesus que é bem condizente com o que a gente aprendeu no Espiritismo. Então, todo bem anula o mal. Essa é a minha opinião. Agora vamos ver do Richard Simonetti aqui, olha só. O apóstolo Pedro proclama, tá em Pedro, capítulo 4, versículo 8, sob inspiração de Jesus, que o amor sobre a multidão, aliás, que o amor cobre a multidão dos pecados. Olha só, é mais ou menos aquilo que eu falei, né? Um ato de bondade anula o de maldade. Os comprometimentos resultantes da tentativa de suicídio ou do suicídio consumado podem ser atenuados com o exercício do amor preconizado por Jesus, que manda façamos ao próximo o bem que gostaríamos nos fosse feito. Então, quer dizer, vamos, se tem aí um currículo pesadinho, corre com a bondade, corre com a caridade para diminuir esse fardo. Porque, pessoal, não tem pessoa boa nesse mundo, não existe espírito bom, né, suficientemente para não ter consequências de atos da vida passada e dessa vida. Né? Esses daí que não tem mais que pagar pecado são os espíritos perfeitos.
são aqueles que já estão na esfera do Cristo praticamente, né? Já estão ali ensaiando para serem Cristos, começaram o ensaio para serem Cristos, então esses não falham mais, então não precisa mais vir para o planeta Terra. Quem sofre aqui são os imperfeitos e algumas vezes os bons espíritos, né? Como eu acho que é Chico Xavier, por exemplo, um bom espírito, um espírito que é inclinado a fazer o bem sempre, sempre fazer o bem, mas sofreu bastante aqui. Um espírito bom sofre também para pagar os últimos pecados que ainda tem, né? As últimas dívidas, para poder ascensionar um dia a perfeição espiritual, ok? Acredito que o nosso nobre Chico ainda não é o espírito perfeito, muita gente ainda confunde isso, porque se ele fosse, ele não teria vindo para encarnar, né? Porque isso está escrito no Livro dos Espíritos e na Revista Espírita, tá? Na introdução do Livro dos Espíritos tem a classificação dos espíritos em perfeitos, bons e perfeitos. Nós somos imperfeitos, sem dúvida nenhuma. O Chico acredita que seja um espírito bom e os perfeitos não voltam mais, ok? Então, corramos, né, para fazer o bem, para diminuir o tamanho da nossa encrenca. Beleza? Continuando aqui, mais 2 perguntas e a gente já encerra para na próxima oportunidade voltarmos com mais sobre esse tema. Considerando que a tentativa de suicídio é uma agressão ao perispírito, poderá o exercício do amor evitar as sequelas resultantes? Praticamente é a continuação da última pergunta, né? Façamos o bem, né, para ver se a gente diminui o tamanho da nossa encrenca. Então, o exercício do amor pode diminuir as sequelas ou anular as sequelas? Poderá não evitá-las totalmente, mas certamente as atenuará. Então quer dizer, a gente vai ter que pagar? Vai. Proporção menor dependendo do que a gente fizer de bom, né? O bem que a gente praticar para o próximo. Então a gente até lembra dos casos do Chico, né? Do homem que chegou reclamando pro Chico que tinha perdido um dedo na máquina, na oficina, alguma coisa desse tipo, e veio reclamando da vida, falando que não era justo, precisava daquele dedinho para poder continuar o trabalho com esmero, que não sei o quê. E aí o Chico ouve o Emmanuel falar para ele, pede para ele agradecer, porque na última vida, uma das últimas vidas dele, ele arrancou o braço de uma pessoa e era para ele ficar sem o braço, mas como ele foi uma boa pessoa nos últimos tempos, perdeu só o dedinho, tá bom? Então pede para ele agradecer a Deus. E o cara ficou espantado, né? Falou, então, né, bora agradecer a Deus, para de reclamar. Então é mais ou menos isso. Chico nos trouxe muitas histórias, muitos exemplos, né? Uma baita enciclopédia Chico Xavier. Muitos casos demonstrando aí a misericórdia divina, vários casos emocionantes que a gente só tem a agradecer a Deus pela presença dele na nossa vida. Então, vamos continuar aqui, né? Então, poderá não evitá-las totalmente, mas certamente as atenuará. Um mal da pele pode pedir algum tempo para ser superado, mas haverá confortador alívio desde que o paciente se submeta ao tratamento adequado. O exercício do amor é o unguento divino para os males da alma, sequelas de nossos comprometimentos com o desatino. Então, a gente tem que praticar bastante coisa boa para diminuir o tamanho dessa nossa bagagem de coisa ruim, né? E isso daí com o tempo vai acontecendo. Levamos tanto tempo para fazer essa mala ruim, né? Então vamos levar um pouco mais de tempo também para desfazer essa mala. Paciência e seguir com firmeza nessa tentativa de resolver os nossos problemas. Aí a diferença de um para o outro, do sucesso para o fracasso, está na quantidade de vezes que você cai
e se levanta. Fracassado cai e fica. Então a ideia é cometer um erro. Faz parte, a gente está aqui na escola aprendendo. Eu estou falando isso para vocês, estou falando para mim também, viu, pessoal? Estamos aqui aprendendo. Não podemos também sentar nessa desculpa de aprendizado. Temos que tentar ao máximo resolver os nossos problemas e não criar mais. Mas se acontecer o deslize, que é possível, pois somos falhos, repensem, admitam o erro, peçam oportunidade para reparar e continua fazendo bem sem olhar para trás. A ideia é que você recupere aí o tempo perdido e essa manchinha, um passe mesmo de manchinha dentro daquela multidão de coisas boas que você fez. Beleza? Mas tem que fazer, não tem jeito, não tem opção. E onde fica a justiça? Então assim, a pessoa fez tudo isso aí, fez as coisas boas, atenuou ou não, e aí onde fica a justiça? Pergunta. E aí a justiça? Jesus lembrava o profeta Oséias ao proclamar Mateus capítulo 9, versículo 13. Então ele proclamava o seguinte: misericórdia quero, não sacrifício. Misericórdia quero, vírgula, não sacrifício. A justiça da terra oferece penas alternativas para determinados crimes em trabalhos filantrópicos. Verdade. O exercício do amor é a pena alternativa que a misericórdia divina nos oferece para resgate de nossos débitos perante a divina justiça. Bendito é aquele que pratica o ato de amor sem nada dever. Né? Bendito é aquele que não deve nada e mesmo assim pratica atos de amor. E claro, né, vai ser bendito também aquele que precisa do amor para se recuperar. Então, a gente vai encerrando esses quase 40 minutos de live para dizer que não deixem de fazer o bem. Continuem ao máximo lembrando das palavras do Mestre Jesus para que a gente possa vencer essa batalha espiritual que nós temos que travar conosco mesmo. Então, a gente tendo Jesus como modelo e guia, a gente tem boa possibilidade de alcançarmos um sucesso pleno de felicidade para avançar um pouco mais na evolução e um dia deixar a Terra para não mais voltar. Ou, como ele disse, bem-aventurados, né, os mansos e pacíficos, pois herdarão a terra. Quem sabe nós herdaremos a terra nesse momento de transição planetária que se estende no nosso globo e que está transformando tanto a nossa terra. Então a gente está diante de um grande desafio. Nosso querido amigo e mestre contemporâneo Haroldo Dutra Dias diz que nós temos aí pelo menos mais uns 1000 anos para resolver os nossos problemas para continuar aqui na Terra. A transição planetária já está aí, sabemos que em 2057 ela praticamente aí vai ganhar um pouco mais de velocidade. Não é que vai melhorar tudo em 2057, falta pouco. Tem muita gente aí que veio para matar os últimos pecados, pessoal, para ter mais uma chance, né? Não sei se vocês perceberam, mas recebemos uma linha de espíritos nas últimas gerações, nos últimos 20 anos, 30 anos, e que demonstra que foi abertos portões culturais, de pensamento, de pessoas que pensam de várias formas, e que trouxe aí uma confusão mental para aqueles que ainda estavam caminhando naquilo que era mais conservador. Esses vieram para também
tem as últimas oportunidades. E também contribuir com a mudança do orbe. É uma mudança que vai chocar bastante gente, mas que vamos entrar na linha de um entendimento que vai equilibrar o conservadorismo com a aceitação de linhas de pensamento, e vai também entrar, vai confundir a Terra, ou seja, vai fundir o material com o espiritual. E é por isso que algumas informações que vamos recebendo, alguns comportamentos, servem para isso mesmo, para que nós possamos nos comportar de uma maneira positiva diante do diferente, mas que não podemos perder de vista as informações que o nosso irmão maior Jesus nos trouxe, né? Então, temos que respeitar o diferente, mas sem perder de vista o evangelho vivo, que é o nosso mestre Jesus. Ok? Então a gente encerra aí esse trabalho hoje, né? Agradecendo vocês e pedindo bastante paciência e não deixar de focar no evangelho vivo, que é o nosso mestre Jesus, que com certeza aquilo que ele nos ensinou vai trazer um pouco mais de alento, ou muito alento, para a nossa caminhada restante aqui na Terra. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Quem não assistiu desde o começo, né, Dani? Assiste desde o começo lá, vai ficar gravado aí também lá no YouTube, que eu vou ainda editar e vou subir logo menos. Não sei se hoje, mas no outro dia. Aí vocês podem aí assistir quando vocês acharem interessante. Beleza? Fiquem com Deus então. Espero que vocês fiquem muito bem e a gente volta a se falar. Espero que na próxima semana a gente parta para o próximo capítulo desse livro, que é o Suicídio, tudo o que você precisa saber, de Richard Simonetti. Grande abraço, fiquem com Deus, a gente se vê por aí. Até lá. É isso aí, pessoal. Vamos terminando aqui. Você que está aí no... Opa, tirei aqui o microfone. Vocês não podem ficar sem o microfone. Vocês que assistiram a gente aí agora, encerramos agora aqui no Instagram. E você também, fica o mesmo recado no Instagram. Espero que você tenha gostado do vídeo, embora eu não estivesse olhando para vocês, né? Tá mais legal aqui. Olha, deixei vocês para trás aqui no livro, né? Terminamos aqui, né? Terminamos aqui. A gente vai acompanhando. O pessoal do Insta é mais dinâmico, então a gente acaba dando um pouco mais de atenção aqui. Mas está gravado o conteúdo, vocês viram. Obtenham o livro para vocês acompanharem também, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. O recado foi dado também para vocês e espero que vocês voltem comigo nos próximos episódios, porque é muito importante falar sobre esse tema e tentar salvar vidas. Beleza, pessoal? A gente se vê por aí. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de compartilhar, não se esqueçam de dar o like, se inscrever no nosso canal. E comente aí comigo o que vocês acharam desse vídeo. Ok? Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau!